Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com as aulas de imunologia e a gente vai falar sobre respostas imunes mediadas por células, especificamente do processo de ativação de linfócitos T por micro-organismos associados às células, né? Já que até o momento a gente discutiu e ficou muito claro que linfócitos T têm uma resposta muito específica e importante para micro-organismos que estão associados às células. E dessa maneira, de posse dos conceitos dos quais nós já discutimos, como, por exemplo, a importância da restrição pelo MHC, o processamento antigênico, né, através das células apresentadoras de antígeno, e a apresentação, bem como a importância do reconhecimento não só do antígeno, mas do MHC por parte do complexo TCR, né, a gente viu, discutiu um pouquinho da estrutura da proteína TCR propriamente dita, mas vimos que o linfócito dele não é ativado somente pelo reconhecimento antigênico, mas existe um complexo proteico na superfície dessa célula que, dentre outras funções, vai permitir o envio ou a ativação de sinais bioquímicos e vias de sinalização, que vai culminar na ativação de genes específicos, muito relacionados à ativação de genes de citocinas, né? As respostas das células T estão muito ligadas às citocinas, visto que é uma célula que coordena a atividade de outras células do sistema imunológico. Então, esse é o principal assunto do qual nós vamos falar nessa aula. Relembrando um pouquinho do que nós já discutimos, nós vimos que a imunidade mediada por células é responsável pelo combate a infecções causadas por micro-organismos intracelulares, né? Infecções no interior de células podem ser causadas por micro-organismos que estão dentro dos fagócitos, e aí, para isso, houve inicialmente um processo de reconhecimento, né? Como a gente está falando de fagócitos, estamos nos referindo às células da imunidade inata, né? E especialmente as células apresentadoras de antígeno, que nós podemos citar como as profissionais as células dendríticas, mas também macrófagos, neutrófilos, e a gente vai ver mais para frente que até o linfócito B pode funcionar como célula apresentadora de antígeno. Então ocorre a fagocitose desse microorganismo, mas muitas vezes esse microorganismo pode resistir às atividades microbicidas e sobreviver dentro do fagócito. E aí eu tenho diversas classes de microorganismos com características, com fatores de virulência diferentes e específicas. E aí nós vamos ter diversos mecanismos para evasão, né, da atividade microbicida presente nessas células. E a gente pode citar também vírus que são capazes de infectar o citoplasma da célula. E aí eu vou relembrar aquilo que a gente falou na última aula, do processo de captura e apresentação de antígeno, porque aí nós vamos ter processamentos diferentes. Micro-organismos que estão no interior de fagócitos vão ser processados via MHC de classe 2, apresentados para linfócitos T helper, enquanto vírus que convivem, que estão no citoplasma das células, eles vão ser processados via MHC de classe 1, e aí nós vamos ter ativação de linfócito T citotóxico. Esses vírus podem causar infecção latente, uma vez que ocorre incorporação do DNA do hospedeiro. Então, um exemplo muito claro é o herpes zoster, por exemplo. E aí, do lado, nós temos essa figura mostrando exatamente isso. Alguns micro-organismos intracelulares sendo fagocitados. Aqui eu tenho como exemplo o macrófago e a capacidade desses micro-organismos de sobreviverem, né? A gente pode citar algumas micobactérias, né? O próprio micobactério leprae, causador da hanseníase, mas outras, como por exemplo a listéria, a legionela, alguns fungos como criptococcus e protozoários como leishmania e trypanosoma cruzi. E aqui, né, alguns vírus, né, todos os vírus têm essa capacidade que eu citei, né, de se duplicar no citoplasma das células, algumas rickétsias também, e alguns protozoários, como o próprio plasmódio e o cripto, difícil falar esse nome, né?
Cryptosporidium. Enfim, então esses são os principais exemplos que a gente tem aí na literatura. Com certeza, quando vocês forem estudar microbiologia e parasitologia, vocês vão ver esses conceitos de uma forma mais pormenorizada. Essa figura aqui, ela vai mostrar para a gente um pouquinho das etapas das respostas de células T. Na verdade, nós já abordamos esse processo quando nós falamos um pouquinho das etapas da resposta imune. Existe uma correlação com aquilo que nós já discutimos, né? Então, vejam bem o que a figura está mostrando. Eu tenho uma célula apresentadora de antígeno, e essa célula está apresentando para o linfócito TCD4 virgem ou o linfócito TCD8 virgem. Perceba que, na verdade, essa APC ela não está apresentando MHC de classe 1 e 2 ao mesmo tempo. A figura só está querendo mostrar essas duas possibilidades de ativação do linfócito T helper e do linfócito T citotóxico. Enfim, então eu tenho aqui a ativação do linfócito T helper e do linfócito T citotóxico inicialmente virgem. É a primeira fase, que é a fase do reconhecimento do antígeno. A figura ela mostra muito bem que está acontecendo o reconhecimento do antígeno propriamente dito, da proteína, através do TCR, que está na célula T, mas também está acontecendo o reconhecimento do MHC através das proteínas CD4 ou CD8, e a figura ainda mostra um correceptor aqui. Né? Nós já discutimos a importância dos correceptores na ativação de células T. E nessa aula a gente vai falar disso um pouquinho mais detalhadamente. A célula T ela não é ativada simplesmente por reconhecer um antígeno ou um MHC. Eu preciso ter a participação, eu preciso ter o reconhecimento de correceptores. E diga-se de passagem, os correceptores só serão expressos nas células apresentadoras de antígeno a partir do momento em que ela reconhece e processa o microorganismo. Além dos correceptores, existem também moléculas de adesão. Então percebam que a ativação de linfócitos T não é algo simples, não é algo fácil. Eu preciso ter uma série, né, de eventos para que isso possa acontecer. E o sistema imune ele é muito inteligente, pessoal. Isso ocorre exatamente porque eu não quero gerar uma resposta autoimune. Então eu preciso ter mecanismos para controlar isso. Na última aula a gente já discutiu um pouquinho dos chamados pontos de checagem, né? Os principais checkpoints que ocorrem lá na medula óssea e no timo, enquanto o linfócito T ele vai sendo preparado, ele vai expressando os receptores. E aí depois que ele vai para a periferia, ainda existe essa série de eventos pelo qual ele precisa passar para que ele possa ser de fato ativado. Então ocorre inicialmente o reconhecimento do antígeno, lembrando aí que nesse complexo TCR, além do TCR, do CD4 ou CD8, eu também tenho a cadeia zeta, que é importante para envio de sinais bioquímicos para o interior da célula. E aí vem a segunda fase, que é a ativação propriamente dita dos linfócitos. É muito interessante esse processo de ativação, porque o linfócito ele passa a produzir uma citocina muito importante, que é a IL-2. IL-2 vai atuar de forma autócrina nesse linfócito, gerando expansão clonal no mesmo. O linfócito, enquanto ele não passa por esse processo de ativação, esse processo inicial do reconhecimento do antígeno, ele não expressa o receptor para IL-2 na sua superfície. Então vejam bem, a produção de IL-2 e a expressão do receptor para IL-2 se dá após esse processo. Percebam que é mais um evento de controle de ativação dessa célula. Bem, produzir IL-2 e reconhecer IL-2 ocorre a expansão clonal da qual nós já falamos. Esse linfócito agora muitas vezes era uma célula única que foi capaz de ser ativada, ela agora vai proliferar. Então eu vou ter diversos clones, e aí eu vou até usar uma frase redundante, diversos clones idênticos dessa célula. E aí eles são idênticos mesmo, porque nós já discutimos que o termo clone pode ser usado para células que estão sendo produzidas e exportadas pela medula óssea, mas as que estão saindo da medula óssea nem sempre são clones idênticos, né? Eu já até falei presencialmente com vocês dessa confusão que existe entre os imunologistas, mas ainda assim
fala-se que as células que estão saindo da medula óssea são clones, apesar de não serem idênticos, porque os receptores não são idênticos, né? Cada célula passa pelo processo de recombinação gênica, e aí eu tenho uma produção de receptores diferentes, o que aumenta a minha chance de reconhecer micro-organismos diferentes. Aqui, nesse processo de expansão clonal, tudo vai ser igual, inclusive os receptores, para aumentar a resposta contra esse patógeno. E aí eu venho para a fase de diferenciação. Bem, na fase de diferenciação, eu posso gerar células efetoras e células de memória, que vão permanecer aí na circulação por um tempo maior. E a gente até discutiu isso, a questão das vacinas, a interrelação que existe. Nesse processo de diferenciação, pessoal, é que as células T-helper vão se subdividir em T-helper 1, T-helper 2 e uma outra classe que é a T-helper 17, né? Já discutimos também em sala de aula a importância de existir um balanço entre a ativação de T-helper 1 e T-helper 2. Isso seria o ideal. E em toda doença, principalmente infecto-contagiosa, como esquistossomose, hanseníase, leishmaniose, o ideal era que se tivesse um balanço, eu ativar inicialmente TH1 para inflamar e depois TH2 para modular a resposta imune, mas nem sempre é isso que acontece, né? Determinada pessoa, por fatores genéticos, por fatores relacionados ao micro-organismo e até a própria célula apresentadora de antígeno, pode ativar mais TH1 ou TH2. E aí eu tenho uma certa desregulação da resposta imune, por isso que eu começo a gerar e começo a perceber clinicamente polos específicos da doença. A manifestação da doença ela vai se dar de forma diferenciada nesses indivíduos cuja ativação da resposta imune foi diferente, tá? Cuja diferenciação de linfócitos T-helper foi diferente. Enfim, fato é que a partir desse momento as células vão poder desempenhar suas funções efetoras. Então, o linfócito T-helper vai ativar macrófago, ativar célula B, e aí ativando célula B eu vou ter produção de anticorpos, eu posso produzir classes diferentes de anticorpos e outras funções, como por exemplo inflamação. Enquanto que o linfócito T citotóxico vai estar mais relacionado ao processo de eliminação das células-alvo infectadas, liberando enzimas, né, grânulos intracitoplasmáticos vão ser liberados, contendo perforinas e granzimas capazes de lisar a célula que está infectada, tá bom? Isso está acontecendo no tecido periférico e as outras fases podem acontecer dentro do órgão linfóide, mas também pode acontecer na periferia, uma vez que os linfócitos têm a capacidade de migrarem, né? Eles podem sair dos órgãos linfóides secundários e migrarem através da corrente sanguínea ou linfática. E se eles encontrarem um micro-organismo, eles podem ser ativados nesse local. Tá? Bem, vamos falar um pouquinho desse processo de reconhecimento e da coestimulação. Aqui eu tenho uma figura mostrando todo o complexo TCR, como eu sempre tenho falado. Vejam bem, aqui eu tenho a célula apresentadora de antígeno, ela possui o MHC de classe 2 e o peptídeo ligado a esse MHC. Se é MHC de classe 2, eu vou apresentar para o linfócito T-helper. E aqui eu tenho o linfócito. Percebam que na superfície do linfócito, o que eu tenho? A proteína TCR, que está reconhecendo o antígeno. Eu tenho CD4, que está reconhecendo o MHC. Então, CD4 está ligado à adesão e à transdução de sinal. Adesão, porque o reconhecimento do MHC também vai favorecer que essa célula permaneça ligada por um tempo, um tempo superior, né? Um tempo suficiente para que o linfócito T seja ativado. O TCR está ligado basicamente ao reconhecimento do antígeno mesmo, e eu tenho outras proteínas acessórias ligadas exclusivamente à transdução de sinal. O CD3, a cadeia zeta, e aqui eu tenho CD8, que está reconhecendo uma proteína na superfície da APC, que é a B7.
Isso que é basicamente os coestimuladores. Quando a APC reconhece e processa o microorganismo no seu interior, ela começa a expressar a proteína B7, que é reconhecida através da proteína CD28. Esse é o primeiro sinal de coestimulação, que a gente chama de, perdão, não o primeiro sinal de coestimulação, ficou errada essa frase que eu utilizei. Na verdade, o primeiro sinal para ativação de célula T é o reconhecimento do antígeno e do MHC. O segundo sinal é a coestimulação, que está ligada ao reconhecimento do B7, tá bom? E nós ainda temos a molécula de adesão, que seria o LFA1, que reconhece a molécula ICAM1, que está presente na célula apresentadora de antígeno, tá bom? Então, para que as respostas de células T se iniciem, eu preciso que vários receptores localizados na superfície dessas células reconheçam os ligantes que estão situados nas células apresentadoras de antígeno, tá bom? O TCR ele é composto, além da proteína TCR, por moléculas de adesão e também por receptores para os coestimuladores, os coestimuladores estão na célula apresentadora de antígeno, tá? Essa outra figurazinha mostra para a gente todo esse processo, todas essas moléculas, tá bom? A função de cada uma delas e o ligante, é o que eu discuti no slide anterior. Então, eu tenho moléculas acessórias dos linfócitos T, elas não variam em função do tipo de células T, então são as mesmas moléculas em todas as células T. Gente, o que vai variar de uma célula T para outra é a proteína TCR, porque é ela que passa pelo processo de recombinação. As funções são divididas em 3 categorias básicas, né? Como algumas têm função de reconhecimento, outras de sinalização, né? De transdução de sinal, e outras de adesão. Bem, e aqui mais uma vez demonstrando isso, né? O receptor da célula T, que é o TCR, percebo que eu tenho célula T e aqui a célula apresentadora de antígeno, tá? Eu tenho o TCR e o correceptor, né? Que nesse caso está mostrando CD4, mas no linfócito T citotóxico seria o CD8. Eles reconhecem juntos o complexo formado por antígenos peptídicos e a molécula do MHC, que estão na superfície da célula apresentadora de antígeno, né? E esse reconhecimento que vai produzir esse primeiro sinal, tá bom? Ou o sinal inicial para a ativação da célula T. Já os sinais bioquímicos que vão levar à ativação de genes, né? A transdução de sinais específicos vão ser desencadeados por outras proteínas que estão ali formando o complexo TCR. Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? Todas essas moléculas acessórias que estão relacionadas a esse processo de reconhecimento e ativação. Vamos falar inicialmente dessas moléculas de adesão. Elas estão localizadas na superfície das células T. Como eu falei anteriormente, elas reconhecem os ligantes que estão aí na superfície das células apresentadoras de antígeno, e o principal objetivo é estabilizar a ligação das células T com a célula apresentadora de antígeno. Os TCRs, eles se ligam de uma maneira fraca, com baixa afinidade ao complexo peptídeo MHC, tá bom? Para que então eu possa induzir uma resposta, uma ativação propriamente dita da célula T, é extremamente importante que a ligação permaneça estável por um período de tempo maior, né? Um período de tempo suficientemente longo para que o limiar de sinalização seja alcançado, para que a transdução de sinal, a ativação de vias bioquímicas internas aconteça. Então, essa é a principal função das moléculas de adesão. As moléculas de adesão são extremamente importantes lá no processo de seleção positiva e negativa, inclusive, né? Exatamente são elas que garantem
que a célula T vai permanecer por tempo ligado lá na medula óssea ou no timo. Na verdade, no timo, né? Porque eu estou falando especificamente de células T. Então, a seleção negativa e positiva de células T ocorre no timo. Então, as moléculas de adesão vão ter esse papel, tá bom? A principal integrina que está presente na célula T e que é envolvida com esse processo, ela recebe esse nome, ó, antígeno 1, associado à função de leucócitos. E aí a gente utiliza a palavra mais curta, LFA1, então antígeno 1, associado à função dos leucócitos. A sigla vem do inglês, tá? Qual que é o ligante do LFA1? Ele está presente na APC e é chamado de molécula de adesão intercelular 1, ou ICAN1. Essa que é a sigla. Então, células virgens, então vejam bem aqui, ó, na figura. Aqui eu tenho a célula T e aqui a célula apresentadora de antígeno. A célula T ainda não reconheceu o complexo MHC peptídeo. E aí eu tenho a integrina aqui, ó, o LFA1 no estado de baixa afinidade aqui na célula T. Quando ocorre ligação, reconhecimento do complexo MHC peptídeo pela proteína TCR, a APC, a célula apresentadora de antígeno, começa a liberar quimiocinas. Nós, inclusive, discutimos a liberação de quimiocinas e a importância delas no processo de diapedese. Mas essas quimiocinas também vão atuar na célula T. E aí, a partir desse momento, ocorre uma mudança de estado da integrina. Ela passa para um estado de alta afinidade, que reconhece agora mais firmemente o ligante para a integrina que está presente na célula apresentadora do antígeno. Então, o reconhecimento de micro-organismo e a exposição às quimiocinas que estão sendo liberadas pela célula apresentadora de antígeno gera um estado de alta afinidade, tá, da integrina que está presente na célula T. Eu tenho, então, um agrupamento das integrinas na superfície da célula T e um aumento da força de ligação. Então, esse é o principal papel da célula de adesão, tá bom? A ativação da célula T, então, vai depender não somente, como eu já falei, não somente do reconhecimento do complexo MHC peptídeo e também não somente da molécula de adesão, mas também do reconhecimento de coestimuladores que estão presentes na superfície de células apresentadoras de antígeno. Falei o nome dos coestimuladores. B7-1 e B7-2 são proteínas presentes na célula apresentadora de antígeno. Vejam bem, ó, eu tenho aqui uma célula apresentadora de antígeno, ela está em repouso, então ela é deficiente do coestimulador. E aí eu discuti na aula de captura e apresentação de antígenos que a célula apresentadora de antígeno ela muda de estado, ela está no estado virgem e ela começa a amadurecer, né, a partir do momento em que ela reconhece e fagocita esse antígeno. O reconhecimento está ligado à expressão de coestimuladores. Então agora tenho células apresentadoras de antígeno ativas e ocorre aumento nessas células da expressão de coestimuladores, além da secreção de citocinas. Olha um tipo de citocina que está sendo produzido, IL-12, que também vai estar relacionada à ativação de células T. Além da IL-12, produção de forma autócrina de IL-2, que é o fator para proliferação celular. Na figura A, se ocorrer reconhecimento do MHC com peptídeo sem o coestimulador, a célula T vai se tornar uma célula anérgica, ou seja, é uma célula sem resposta. O receptor para a célula T, nesse caso, ele fica inativado e essa célula não serve para mais nada. Ela tem que ser eliminada, ela não vai prejudicar
mas ela também não vai ter função nenhuma. Então, ela pode ser eliminada. Agora, se houver o reconhecimento do coestimulador, essa célula se torna uma célula efetora. Tá? Então, eu tenho sobrevivência da célula T, proliferação e diferenciação. Então, essas moléculas, as coestimuladoras, elas vão produzir estímulos para as células T, que vão agir em conjunto com a estimulação proveniente do antígeno, tá bom? Quem reconhece os coestimuladores são proteínas chamadas de CD8 presentes na superfície da célula T. Ah, eu posso chamar de CD8 de uma maneira generalizada, tá bom, pessoal? Mas vocês também vão encontrar na literatura que a B7-1, o coestimulador B7-1, é reconhecido pelo CD80, enquanto o B7-2 pelo CD86. E eu tenho aqui outro grupo de moléculas que também vai participar do aumento dos sinais coestimulatórios. Então, falamos das moléculas de adesão, falamos dos coestimuladores, e agora nós vamos falar de uma molécula extremamente importante chamada de CD40, tá bom? CD40 ligante ou CD40L está presente nos linfócitos, enquanto o CD40 propriamente dito está presente na APC. Antes de expressar o coestimulador, a célula apresentadora de antígeno expressa primeiro a CD40. Essas moléculas, na verdade, pessoal, elas funcionam como adjuvantes. Elas não vão intensificar diretamente a ativação das células T, mas a ligação do CD40, que está na APC, com o ligante para CD40, que está no linfócito T, ativa a célula apresentadora de antígeno, induzindo essa célula a expressar as moléculas B7 e a secretária citocina IL-12. IL-12 que vai ser responsável, que vai levar à diferenciação dos linfócitos T. Então, olha só, eu tenho aqui essa figura mostrando uma célula apresentadora de antígeno, que nesse caso é a célula dendrítica, e aqui é a célula T, tá? Então, eu tenho, células T reconhecem o antígeno com ou sem os coestimuladores B7, levando à expressão de CD40L. O CD40L se liga ao CD40 e isso induz na APC a expressão do B7 e também a liberação de L12. E isso, então, aumenta a proliferação e a diferenciação de células T. Por exemplo, em vacinas, pessoal, utiliza-se muito moléculas que mimetizam a estrutura do CD40, que são exatamente os adjuvantes, que vão induzir a expressão de coestimuladores e aumentar a probabilidade de ativação de células T e, consequentemente, gerar células de memória para aquela patologia, né? Então, adjuvantes são antígenos proteicos que não conseguem provocar resposta dependente de T, a menos que eles sejam administrados com substâncias que ativam macrófagos, tá? E essa célula CD40, ela está muito ligada à questão da imunologia dos transplantes, tá bom? Porque a expressão dessa moléculazinha é que vai determinar a aceitação ou não do transplante, né? Porque as células do receptor irão reconhecer as células do doador como sendo algo estranho e pode rejeitar o transplante. Eu tenho aqui agora falando um pouquinho da ativação de célula T CD8, né, que é reconhecida, é estimulada, né, a ativação é estimulada pelo reconhecimento de peptídeos ligados ao MHC classe 1, como nós já discutimos. Eu também tenho a participação de coestímulos, tá? E a figura ela vai mostrar para a gente, inicialmente, uma célula TCD8 reconhecendo antígenos em APCs infectadas. Perceba que eu também tenho aqui a participação do coestimulador B7, o reconhecimento pelo CD28, a produção de citocinas, no caso aqui L2,
para levar à expansão clonal e diferenciação. Aqui eu já estou mostrando uma célula, a, a participação das duas, tanto do CD8 quanto do CD4, tá bom? Enquanto o CD8 reconhecendo uma célula infectada que foi fagocitada. Percebam, isso que é a apresentação cruzada. Eu tenho uma célula infectada que foi fagocitada. Então eu posso apresentar um antígeno tanto via MHC de classe 1 quanto via MHC de classe 2, né? Ativando tanto linfócito T CD8 quanto linfócito T CD4. E aí eu tenho uma relação entre os dois linfócitos, porque o CD4 T helper ativado pode produzir citocinas para aumentar a ativação do CD28. E pode haver falhas nesse processo, por exemplo, com relação ao vírus, ao HIV, que infecta exatamente a célula TCD4. E aí ele infecta a célula TCD4, eu não vou ter esse processo, essa coparticipação do CD4 para ativar o CD8. E aí eu aumento, eu dificulto a eliminação desse patógeno. Bem, falando agora, continuando esse processo, né, a gente falou do reconhecimento, da ativação. Quais são então as respostas dos linfócitos aos antígenos e à coestimulação? O que acontece de fato depois desse processo, né? Então percebam, eu tenho aqui a ativação da célula T pelo antígeno mais o coestimulador, é aquela questão que eu falei do receptor para IL-2, que inicialmente eu tenho um receptor para IL-2 com baixa afinidade, ele está incompleto. Mas a partir do momento em que acontece a ativação, né, por todos esses eventos, os quais eu já citei, e eu inicio a secreção de IL-2, eu induzo no linfócito T a expressão das demais cadeias do receptor para L2. Eu agora vou ter o receptor completo na superfície da célula, que pode reconhecer IL-2 e gerar proliferação. Aqui eu mostrando a diferenciação da célula, tá? Existe uma célula específica chamada de linfócito T helper, e a produção de L2 pode levar à diferenciação da célula T helper em célula T reguladora. Eu falei errado. Não é célula, existe uma célula específica chamada célula T reg ou célula T reguladora, tá bom? Essa célula T reg, ela possui um nível muito maior de receptor para IL-2, que também é chamado de CD25. E a principal citocina que essa célula secreta é a IL-10. IL-10 tem a capacidade de modular a resposta imune. Por isso que o nome dela é célula T reguladora. A célula T reguladora sempre vai ter esse papel de diminuir a inflamação para evitar uma inflamação exagerada e, consequentemente, lesão tecidual. Tá bom? Então, o IL-2 pode gerar a diferenciação da célula T helper em célula T reguladora. Quais são as propriedades gerais das citocinas? Porque agora nós temos o linfócito que foi ativado, e o linfócito T helper ativado tem a principal função de liberação de citocinas para atuar em outras células, né? Então, as citocinas elas são produzidas transitoriamente em resposta a um antígeno. Então, o sinal do TCR e a coestimulação induz a transcrição de genes dessas citocinas. Ela pode atuar na mesma célula ou em células próximas, né? O mecanismo, por exemplo, a ativação da célula T, que induz expressão de citocinas e de receptores de alta afinidade para citocinas, é o exemplo do IL-2, né, que eu acabei de falar. Elas possuem o que a gente chama de pleiotropismo. Elas têm múltiplas ações biológicas, né? Então, muitos tipos diferentes de células podem expressar receptores para uma mesma citocina em particular. E aí, em cada célula, essa citocina pode induzir mecanismos diferentes. Eu me lembro que tinha um autor, e eu assisti umas aulas dele, ele até falava assim, que as citocinas são promíscuas, porque elas
não tem uma função específica. Então é muito difícil mesmo você citar uma função específica das citocinas, porque elas, né, como eu falei, elas têm múltiplas funções biológicas. Algumas delas a gente consegue elencar, como por exemplo o interferon gama tem uma função muito específica de ativação do macrófago, e IL-10 tem uma função específica de modular a resposta imune, mas de uma maneira geral, definir uma função só para a citocina é bem difícil. Por isso que em pesquisas, quando você trabalha com pesquisas, principalmente pesquisas que buscam vacinas e testes de diagnóstico precoce para determinadas doenças, você testar isso em humanos é muito diverso. Você começa inicialmente uma fase pré-analítica com camundongos, e aí você consegue controlar nos camundongos a questão genética deles, porque são ratos de laboratório e tudo mais. Mas quando você vai exportar isso para a população humana, não é fácil, porque a biologia de cada indivíduo diverge muito. E aí, como eu falei, um mesmo patógeno em determinado indivíduo, por questões genéticas, pode levar à diferenciação de células TH1, outros de células TH2. Então, essas múltiplas funções, às vezes, ficam no ar. Tá? E a questão da redundância, porque também múltiplas citocinas podem compartilhar atividades biológicas iguais ou semelhantes, né? Um exemplo clássico é o o interferon gama e o TNF. Os dois têm função inflamatória, tá? E aí essa discussão ela é muito maior do que a gente tem que ter uma aula para cada citocina. Enfim, mas existem algumas que a gente pode elencar. Então, quando a gente pega a IL-2, a principal ação dela vai ser estimular o crescimento da célula T. As principais células que as produzem são CD4 e CD8. E L4 já vai gerar o que a gente chama de troca de classe na célula B. Porque quando eu ativo um linfócito T, ele produz citocinas que vão atuar em outras células, certo? Eu já comentei com vocês que nós temos diversas classes de anticorpos. E a primeira classe de anticorpo que é liberada frente a qualquer infecção é o IgM. Tanto é que se você for medir um anticorpo no início de uma cadeia infecciosa no indivíduo, você vai encontrar IgM. Depois, você começa a encontrar outras classes de citocinas. Essas outras classes, elas foram produzidas depois que o linfócito T foi ativado. E de acordo com a citocina liberada pelo linfócito T, eu vou ter uma troca de classe no linfócito B. Então, se eu liberar IL-4 pelo linfócito T, IL-4 induz o linfócito B a produzir IgE. Ele troca de classe, ele estava produzindo IgM, agora ele está produzindo IgE. Tá? IgE está muito relacionado à ativação de mastócitos. Se eu produzir, por exemplo, se o linfócito T produzir IL-5, eu vou gerar ativação de eosinófilos. Se for interferon gama, ativação de macrófagos. E TGF-beta, inibição da atividade da célula T. Tá bom? Então, algumas das citocinas a gente consegue elencar a principal atividade. Bem, aconteceu agora a expansão clonal. Produzir L12, agiu de forma autóctona, a célula agora sofreu expansão clonal. Então, eu tenho aumento de células específicas, que nem sempre é acompanhado pelo aumento de células espectadoras, podemos dizer assim. Em algumas infecções causadas por micro-organismos mais complexos, que podem ter múltiplos antígenos proteicos, então eu posso ter a apresentação de vários antígenos proteicos do mesmo micro-organismo. Os clones específicos, eles acabam sendo gerados somente para alguns antígenos imunodominantes. Eu não gero diversos clones, né? Às vezes eu ativo aproximadamente, geralmente, 5 clones. E ocorre expansão tanto de células TCD8 quanto de células TCD4, mas a ativação de células TCD8 sempre é maior do que a ativação de células TCD4, uma vez que o TCD8 ele vai agir diretamente na célula, enquanto o TCD4 não, ele só libera citocina
para a ativação das demais células. Tá? E aqui, vamos falar um pouquinho do processo de diferenciação. Depois da expansão clonal, ocorre a diferenciação. Né? Ela começa, na verdade, de uma forma meio que concomitante. Tá? Então, não existe um parâmetro para eu definir. Então, acabou a expansão clonal, começa a diferenciação. Elas vão acontecendo de forma concomitante, tá bom? E aí as células efetoras que já estão diferenciadas, elas começam a surgir entre 3 a 4 dias após a exposição aos micro-organismos. Essas células efetoras, elas vão responder ao antígeno por meio da produção de moléculas de superfície, cuja principal função vai ser a ativação de macrófagos e também de linfócitos B, tá bom? E ambos os tipos de resposta dependem da célula TCD4. E fica a pergunta, como que essas células estimulam diferentes mecanismos, né? Então vejam bem aqui na figura, ó, nós temos um linfócito TCD4 sendo ativado por macrófago. E aí o linfócito TCD4 ele vai se diferenciar em TH1, por exemplo, que vai começar a produzir interferon gama. E o interferon gama ativa o macrófago, induzindo o mesmo a aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio, enzimas proteolíticas, levando à morte do micro-organismo fagocitado. E aqui, olha só que interessante, eu tenho a participação do linfócito B como uma célula apresentadora de antígeno, porque o linfócito B também pode fagocitar e apresentar para o linfócito T. E aí, qual que vai ser a resposta? O linfócito T agora está diferenciado, ele induz no linfócito B a troca de classe. Né? De acordo com a citocina que eu produzi, que o linfócito T produziu, eu vou estimular o linfócito B a produzir uma classe diferente de anticorpo. IgE, IgG, IgA, né? Vai depender. E aqui, ó, de forma muito interessante na figura, mostrando a participação de outras moléculas, como CD40, correceptores, e o estímulo para a produção de citocinas específicas. Bem, essa figura vai explicar para a gente um pouco melhor o processo de diferenciação, tá bom? O que, de fato, leva à diferenciação das células? Hoje, pessoal, antigamente só se discutia diferenciação para TH1 e TH2. Hoje já existem diversas outras células T helper, TH17, TH22 e assim sucessivamente. Nós vamos focar o nosso estudo em 3 tipos básicos de células T helper diferenciadas, que nós vamos chamar de TH1, TH2 e TH17, né? Já discutimos que essas células podem se diferenciar em subpopulações de células efetoras, e essas células efetoras vão produzir e vão liberar grupos distintos de citocinas, cada citocina realizando funções diferentes que às vezes também podem ser compartilhadas. Eu já discuti anteriormente que as citocinas podem ter múltiplas funções. A diferenciação vai depender da célula apresentadora de antígeno, da característica do micro-organismo e de fatores genéticos do hospedeiro. Então, esse processo, ele é um processo múltiplo. Então, existem vários vieses. Mas o que se sabe é o seguinte: se durante o reconhecimento antigênico ocorrer liberação de L12 por parte da célula apresentadora de antígeno, a célula T helper vai se diferenciar em TH1. TH1 produtor de interferon gama, cuja principal função vai ser a ativação do macrófago e indução do linfócito B para produzir a imunoglobulina IgG, muito responsável, muito ligada à defesa do hospedeiro contra patógenos intracelulares e tem um papel muito importante em doenças autoimunes. Contudo, a inflamação por parte do interferon gama é muito pronunciada. Então a gente vai ter dano tecidual associado a infecções crônicas.
Se ocorrer liberação de IL-4, a célula T helper vai se diferenciar em TH2, que produz mais IL-4, IL-5 e IL-13. Essas citocinas estão muito ligadas à ativação de mastócitos e eosinófilos, bem como à produção de IgE por parte do linfócito B. Essas duas células e essa imunoglobulina IgE está muito ligada a doenças alérgicas. E a gente vai ver isso mais para frente, tá? E pode ocorrer o que a gente chama de ativação alternativa do macrófago. Antigamente se usava muito inativação do macrófago, mas não é isso mais. A gente chama de ativação alternativa do macrófago. Fato é que o macrófago ele não vai mais produzir de forma tão proeminente as espécies reativas de oxigênio. E isso pode aumentar a probabilidade de que o micro-organismo que foi fagocitado sobreviver dentro da vesícula fagocítica. Essa resposta é muito boa também contra eumintos, que não podem ser fagocitados. E a produção de IgE, bem como a ativação de mastócitos e eosinófilos, contribui para a eliminação de eumintos. Quando eu falo em TH1 e TH2, a gente lembra de resposta clássica, né, em doenças como hanseníase, leishmaniose, tuberculose, né? Vou dar um exemplo da hanseníase. Se eu tiver ativação de TH1, eu vou induzir o macrófago que fagocitou o Mycobacterium leprae a matar esse Mycobacterium leprae que está na vesícula fagocítica. Porque se eu produzir interferon gama, o macrófago vai ser ativado classicamente. Então ele vai produzir espécies reativas de oxigênio e enzimas proteolíticas. Mata o patógeno. Mas como eu falei, a inflamação é muito grande. O processo inflamatório começa a levar à lesão tecidual. Então, nesses indivíduos, ocorrem muitas neurites, por exemplo, porque o Mycobacterium leprae ele tem predileção pela célula de Chivan presente nos nervos. Então, esses indivíduos possuem muitas neurites, o que pode levar a algumas deformidades, como mãos em garra, por exemplo, e o que a gente chama de pé caído, porque o indivíduo ele perde essa capacidade. E a lesão neural acaba contribuindo, né, com o tempo, pode diminuir a sensibilidade. A célula TH2, se nesse indivíduo também contaminado por Mycobacterium leprae eu tiver ativação de TH2, viram aí o que eu falei? Eu vou ativar alternativamente o macrófago. Então, ele não vai produzir espécies reativas de oxigênio. A bactéria fica lá, na vesícula fagocítica. Nesses indivíduos eu tenho uma infecção uma carga bacteriana muito maior, porque a resposta inflamatória não foi ativada. Eu não vou gerar lesão tecidual, mas o número de bactérias no organismo é muito maior. Então é um indivíduo que tem uma probabilidade de contaminar outros muito maior, porque ele vai expelir através, né, das vias aéreas superiores muito mais bactérias. É o que eu chamo de indivíduo multibacilar, enquanto aquele que ativa TH1 é o paucibacilar. Enfim, então voltando para aqui para a diferenciação, se ocorrer produção de L1, IL6 ou TGF-beta, a célula vai se diferenciar em TH17, que produz IL17A, IL17F e IL1722. Essas citocinas estão muito relacionadas a bactérias extracelulares e a fungos, tá? Então elas são citocinas também inflamatórias e ativam muitos monócitos e neutrófilos, tá bom? Também estão muito relacionadas a doenças autoimunes, tá? Em órgãos específicos. E aqui, mostrando para a gente a questão da ativação clássica e alternativa dos macrófagos. Percebam, eu tenho uma APC apresentando o antígeno para uma célula T virgem. Essa célula se diferenciou em célula TH1, que produziu interferon gama e ativou de forma clássica o macrófago, levando à morte micobacteriana aumentada. Esse TH1 também induziu a célula B a liberar IgG, e a IgG foi capaz de opsonizar a bactéria,
aumentando a chance de fagocitose da mesma. Aqui eu estou mostrando a correlação existente no processo de apresentação de antígeno. Tá vendo? As moléculas CD40, CD40 ligante, a produção de interferon gama e a atuação do interferon gama aqui no macrófago, tá? Lembrando que o receptor para interferon gama ele está presente extensivamente em células da imunidade inata. Então, o que aconteceu com esse macrófago? Aumento de ROS, né, espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico. Esse macrófago passa a produzir citocinas inflamatórias. Enfim, é um macrófago inflamatório. Ele tem essa capacidade de destruir o patógeno, mas a lesão tecidual também é aumentada, tá? As principais respostas dos macrófagos são exatamente essas: produção de espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico e aumento de enzimas lisossomais que vão induzir a morte do microorganismo que está no fagolisossomo. Ele também passa a secretar citocinas como TNF, IL-1 e IL-2, bem como algumas quimiocinas, tá, que estão relacionadas ao recrutamento de leucócitos, né? TNF e IL-1 discutimos no processo de diapedese, IL-12, né, leva à diferenciação de células T helper em TH1, que produz interferon gama, então eu aumento ainda mais a ativação desse macrófago. E ele também, ele ativado aumenta a expressão de coestimuladores B7 e de moléculas de MHC, o que vai amplificar a resposta de célula T. Então, é basicamente isso, essa correlação que tem que ficar na mente da gente com relação a TH1. Com relação a TH2, então, percebam que eu tenho o meu minto, ou posso ter também uma proteína antigênica, né? O macrófago ou as células fagocíticas não conseguem fagocitar o euminto porque ele é muito grande, mas em algum momento ele pode liberar antígenos na circulação, seja antígenos da própria superfície do patógeno ou pode ser até antígenos do ovo. Enfim, eu tenho uma APC apresentando aqui para uma célula TCD4 virgem. Ela foi ativada, sofreu proliferação e diferenciação e se diferenciou em TH2. Produziu, por exemplo, IL-4. IL-4 induziu célula B, a troca de classe gerou a produção de IgE. E a IgE induz a degranulação de mastócitos. Os grânulos dos mastócitos podem auxiliar, pode levar à lise do euminto. E aí eu posso auxiliar na eliminação desse euminto. Eu posso ter também diferenciação em algumas outras subclasses de imunoglobulinas, como IgG4 e IgG1, das quais nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que vão opsonizar o patógeno, e essa opsonização pode permitir a ativação, por exemplo, de natural killer. E a natural killer libera grânulos que também podem auxiliar na morte do euminto. IL-4 e IL-13 também podem induzir o que a gente chama de ativação alternativa do macrófago, que foi o que eu falei para vocês. Ele não vai inflamar, ele não vai produzir, né, espécies reativas de oxigênio, mas ele vai estar mais relacionado à cicatrização tecidual. Por isso a importância de, né, seria perfeito se ativasse TH1 para inflamar e depois TH2, que TH2, citocinas do tipo TH2, como IL-4 e IL-13, ativando alternativamente o macrófago, vai melhorar aqui a fibrose e a cicatrização tecidual. IL-5, que também é produzida, ativa eosinófilo, e a degranulação de eosinófilo também pode levar à eliminação de eumintos. Tá bom? E essas citocinas também estão muito relacionadas a aumento do peristaltismo, secreção de muco intestinal. Então, respostas alérgicas, por exemplo, alergias alimentares, eu vou ativar TH2, né? E a ativação de TH2, por exemplo, vai levar a um aumento do peristaltismo para facilitar a eliminação dessa proteína alimentar que, porventura,
ativou o sistema imunológico dessa maneira. E aqui falando da ativação do macrófago, tá? Tanto o macrófago ativado classicamente quanto alternativamente. Ele é ativado classicamente por interferon gama, que vai estar relacionado à inflamação, e classicamente por IL-13 e IL-4, que está mais relacionados a efeitos anti-inflamatórios, a cicatrização e a fibrose tecidual. E aqui a função da TH17, tá? Começa do mesmo jeito lá, apresentação de antígeno, diferenciação em TH17. TH17 libera IL-17. IL-17 está relacionada à ativação de leucócitos, a migração de leucócitos e ativa células teciduais. Então, ocorre produção por parte dessas células de quimiocinas, TNF, IL-1, IL-6, isso tudo relacionado à inflamação. Respostas de neutrófilos, migração de células para o local. Ela também induz as células epiteliais à produção de peptídeos antimicrobianos. Então, aumenta o efeito de barreira, evitando, então, fortalecendo essa barreira para evitar a entrada de patógenos. E L22, né, muito relacionada a esse efeito de barreira. Ela, além de fortalecer as junções intercelulares, ela induz as células à produção de peptídeos antimicrobianos, tá bom? E só para finalizar, vamos falar um pouquinho da célula T citotóxica, né? Eu tenho aqui uma célula infectada, ativando o linfócito T citotóxico, né, através do MHC de classe 1, e aqui a figura mostrando a relação de todos os coestimuladores, moléculas de adesão para esse processo de ativação. A célula T citotóxica ativada começa a exocitose de alguns grânulos, a gente chama de perforinas e granzinas, o que vai levar à morte da célula-alvo. E aqui mostrando um pouquinho de forma mais detalhada essas granzimas, perforinas, que vão levar exatamente, vão abrir poros na célula. Elas entram no citosol e também podem ativar algumas caspases que induzem a apoptose nessa célula, aumenta a probabilidade de morte celular programada. Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente falou desse processo de reconhecimento, das fases para ativação de células T, da expansão clonal e da diferenciação. Com isso a gente fecha o processo de ativação de células T. E a partir de agora a gente vai começar a falar da ativação de célula B, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.